Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Nossas palmas a Jesus, o Cristo de Deus, que nos ensina a viver longe da ignorância, do preconceito, da maldade e do medo. Aquele que nos ensina a viver em definitivo um mundo de paz pela nossa integração no amor de Deus. A Jesus a nossa gratidão e a fidelidade das nossas almas. Salve Jesus! Segue Jesus estendendo os seus braços para nós, nos apontando a diretriz de um mundo novo, nascido da nossa integração no amor de Deus. Vamos buscá-la agora. Vamos ao tratado do espiritualmente revolucionário novo mandamento de Jesus, que o irmão Paiva Neto reuniu consoante o Evangelho do Cristo de Deus, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, e capítulo 15, versículos 7º, 8º, de 10º a 17, 9. Vamos repetir essas palavras com devoção. Elas são santas. Saíram primeiro do coração de Jesus, que nos protege e cura por intermédio delas ainda hoje. Ensinou Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista. Novo mandamento vos dou: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós permanecerem, pedi o que quiserdes e vos será concedido. A glória de meu Pai está em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito estas coisas, a fim de que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis como eu vos tenho amado. Não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E eu vos mando isto: amai-vos
como eu vos amei. Já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto aprendi com meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis bons frutos, de modo que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E isto eu vos mando, que vos ameis como eu vos tenho amado. Porquanto, da mesma forma como o Pai me ama, eu também vos amo. Permanecei no meu amor. Esse é, sem dúvida, o maior desejo do nosso coração, permanecer no amor do Cristo de Deus, no tom da sua divina paz. E é o que vamos cantar agora, homenageando as pessoas que amamos e seguem vivas no mundo espiritual, que recebem nas energias da música legionária a bênção do Cristo, o nosso abraço e o nosso amor. Vamos cantar o tom da paz de Deus, inspirada no ensinamento do irmão Paiva. Nunca estamos sós, temos Jesus por nós. Música e letra de Vanderlei Pereira, na interpretação de Nádia Cavicchione e do grupo ecumênico Boa Vontade. Assim pungentes, a aflição e a dor, a angústia vem sem dó, pra quem pensa estar só. Mas Deus que é Pai nos dá o tom da sua paz. É Jesus que eu amo tanto, Ele é todo meu encanto, é certeza de que estamos sós, temos Jesus por nós. Há momentos na vida que parecem sem saída, vem forte assim, pungentes, a aflição e a dor. Vem sem dó, pra quem pensa estar só. Mas Deus que é Pai nos dá o tom da sua paz. É Jesus que eu amo tanto, Ele é todo meu encanto, é certeza de que nunca estamos sós. É Jesus que eu amo tanto, Ele é todo meu encanto, é certeza de que nunca estamos sós. Jesus, Jesus,
Cantamos e nos emocionamos com o tom da paz de Deus, inspirada nesse ensinamento do nosso querido irmão Paiva. Nunca estamos sós, temos Jesus por nós. Música e letra de Vanderlei Pereira, na interpretação de Nádia Cavicchione e do grupo ecumênico Boa Vontade. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos pensar em Jesus, no seu poder infinito, estendendo as suas sagradas mãos sobre todos nós, humanidade. Vamos abrir o nosso coração diante do Cristo, que nos conhece por inteiro, que nos vê para além das nossas fraquezas e erros, que enxerga a parte divina que carregamos em nós. Senhor Jesus, sustenta-nos nesta hora. Ensina-nos a sermos mais valentes, mais corajosos no bem, mais capazes de unir e de perdoar e de compreender e de cuidar sempre mais uns dos outros, como irmãos que somos em humanidade. Socorre, Senhor, aqueles que sofrem mais do que nós sofremos e estão nos hospitais, nas casas de saúde, estão, Senhor, nos presídios, nas mansões, nos barracos, pelas ruas, nos lares. Socorre-nos, Senhor Jesus. Oramos todos juntos, muito especialmente pela saúde do nosso irmão Edson Manuel Ferreira, que mora em Moreno, Pernambuco. Rogamos, Divino Senhor, médico celeste, fortalece o nosso irmão Edson, ilumina os médicos que estão cuidando da saúde dele e toda a sua família. Nós vamos a um minuto de silêncio contigo, Senhor, para ouvir na nossa alma a tua resposta sublime, a tua resposta de paz. Vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Abraçados pelo Cristo de Deus,
pela força da prece que Ele mesmo nos ensinou a fazer, nessa cruzada do seu novo mandamento, a reunião da comunhão com Deus, nos manteremos nessa frequência de paz. Ainda hoje, na hora do Ângelus, teremos a grande corrente ecumênica de oração do Templo da Boa Vontade pela paz nos corações. E vamos juntos elevar o nosso pedido, a nossa súplica, o nosso agradecimento a Deus. Hoje vamos aprender com Jesus como promover a paz em ambientes de intolerância, ou seja, onde reina o ódio, a discriminação, a violência. Assim está o nosso mundo, e não é de hoje que é assim. Mas se levanta o Cristo como sempre, para nos ensinar a vivermos como irmãos, filhas e filhos de Deus, que todos somos. Vamos ao seu Santo Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus, amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, como está neste mesmo Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. À luz desse amor solidário, inclusivo, divino, vamos estudar a passagem A Mulher Adúltera. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram ao Cristo: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas o divino amigo, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Meu Deus, como não se emocionar com tanta justiça, com tanta misericórdia, com tanta coragem, com tanto amor. Esse é Jesus, como sempre, diante de nós, diante das nossas imperfeições e das nossas quedas, nos acordando para Deus e nos ensinando a promover a paz em ambientes de intolerância.
E a primeira lição que nós vamos observar hoje vem do versículo 6. Jesus lhes ofereceu o silêncio. Não era o silêncio da omissão, nem do deboche, nem da fuga. Não era o silêncio de uma pseudo-neutralidade, de quem não se posiciona diante do que deve ser corrigido, não. Era o silêncio da integração em Deus. Jesus não os atacou, nem aos acusadores, bem hipócritas que eram, nem à mulher, que também não estava certa no seu comportamento. Jesus não humilhou aqueles acusadores, e até poderia, porque eles foram muito covardes. A lei dizia que os adúlteros deveriam ser apedrejados. Obviamente uma lei que precisava ser revista. Mas não estavam ali os adúlteros. Estava a mulher, apanhada em flagrante adultério. Então todo mundo sabia com quem ela estava. Mas a covardia daquela parcialidade fez com que aquelas pessoas se posicionassem para cometer um feminicídio, né? Nós diríamos hoje, entendendo a gravidade do que estava acontecendo ali. Mas Jesus, assistindo àquela atitude tão infeliz daquelas pessoas, não discursou a respeito da covardia de terem levado aquela mulher à tortura e à morte, não pelo cumprimento da lei, mas pelo rancor que habitava em seus corações. Jesus deu a eles a oportunidade de se corrigirem de seus erros. Jesus vivia o silêncio de Deus e por isso conseguia não ceder às oscilações das paixões humanas, que agora apoiam esse e amanhã apoiam aquele. Hoje nós somos amigos, amanhã não mais. Até aqui somos leais, a partir daquele ponto, não mais. As nossas paixões não são confiáveis. Elas têm conduzido o nosso mundo ao caos. Um caos sustentado pela intolerância. E Jesus nos ensina a vivermos também esse silêncio, didaticamente. O Cristo já era um com o Pai, mas o evangelista, curiosamente, descreve os passos do Cristo. No primeiro versículo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, onde ele ia para orar, para estar com Deus, para meditar. Na sequência, ainda de madrugada, voltou ao templo, o símbolo da religiosidade, da nossa integração com as coisas do céu. Ensinava as pessoas, se fazia útil. Assim nós conquistaremos também o silêncio que não é omissão, nem fuga, nem deboche diante do sofrimento alheio. O silêncio que é sabedoria, tranquilidade de alma para fazer o que é justo, não o que é mais fácil. Não o que todo mundo está fazendo, o que todo mundo espera. Muitas vezes está todo mundo errado, como era o caso aqui. Quem estava certo? Quem estava sem pecado? E então Jesus nos ensina a alcançar essa tranquilidade de alma que vence primeiro a intolerância em nós, para que então possa vencer a intolerância à nossa volta. É Jesus nos ensinando a respondermos às dificuldades deste mundo como filhos de Deus, não como filhos do ódio, do preconceito, da ingratidão, da maldade, da divisão. Filhos do amor, da concórdia. Aqueles que se posicionam longe do ruído, dos preconceitos e das ingratidões humanas. Neste livro, As Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no 2º volume, nós encontramos muitas páginas sobre a conquista desse silêncio. Aqui na página 124, o irmão Paiva escreve: no silêncio, a fonte da riqueza suprema. Num certo momento ele diz assim: e não se trata, evidentemente, de um silêncio estéril, mas da suprema riqueza que nasce da alma integrada na divina sabedoria. Abrir aspas. Amai-vos como eu vos amei. Fechar aspas. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículo 34. E este mandamento novo do amor do Cristo, Zarur definiu como a essência de Deus. Então, olha, o irmão Paiva está nos ajudando a compreender que o silêncio do Espírito, a primeira lição do Centro Espiritual Universalista da Religião Divina,
não é um silêncio improdutivo. Não é nos tornarmos alheios, indiferentes às situações à nossa volta, mas nos integrarmos nesse amor, a alma integrada na divina sabedoria, de amar como Jesus ama. Na sequência, ele nos traz este ensinamento. Num momento de profunda integração na verdade, quando auria as riquezas do silêncio, declarou Victor Hugo, abre aspas, só a sabedoria divina pode substituir com vasta e igual clareza todas as vacilantes imaginações da sabedoria humana. Pitágoras, Epicuro, Sócrates, Platão são raios de luz. Cristo é o pleno dia. É a isso que a religião divina nos convida. Quantas vezes nós nos comovemos com esses raios de luz, seres humanos brilhantes à nossa volta, nos lançando ideias, desafios, reflexões, tudo isso é excelente, mas o pleno dia é Jesus, que nos desperta por dentro, que nos acorda para a responsabilidade de não admitirmos em nós e à nossa volta essa semeadura de trevas, que está plantada todas as vezes em que nós rejeitamos o nosso próximo e lhe negamos o direito de ser tratado como um irmão. Paz, quem não deseja a paz? Todos nós almejamos essa conquista divina, mas quem está disposto a agir como o irmão do seu próximo? Seja ele quem for, esteja onde estiver, sejam quais forem os seus erros, enquanto nós não abandonarmos as nossas paixões transitórias, nós viveremos longe da paz, suscetíveis aos nossos próprios erros, alimentando intolerâncias e intolerâncias dentro de nós e à nossa volta. Mas não é isso que nós queremos para a nossa vida. Então nós vamos cantar agora o nosso compromisso de viver a paz do Cristo, o pleno dia da nossa realização espiritual. Em tua paz estarei. Música e letra de José Newton Tonin, na interpretação do Grupo Ecumênico Boa Vontade e de todos nós. Irradia todo o meu ser, é a liberdade divina e traz a pureza do teu amor, a essência de nosso ser, natureza que respira. Por merecer, então poder reconhecer a pureza desta luz e conduzirei meu coração em alturas de elevação para chegar a ti, Jesus. Ser é a liberdade divina e traz a pureza do teu amor, a essência de nosso ser, natureza que respira. Senhor, ouviste esta oração? Assim professar
Que linda a música legionária. E eu fiquei esperando o coral entrar. Que saudade maravilhosa. E a música legionária ao mesmo tempo que evoca essa saudade, nos cura dela, né? Em tua paz estarei. Essa nossa declaração de amor e de compromisso com Cristo de Deus. Música e letra de José Nilton Tonin, na interpretação do Grupo Ecumênico Boa Vontade. E eu aproveito este momento para agradecer a todos os que estão fazendo as suas ofertas à religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. São tempos de tanta luta, tanta luta, mas de muita vitória também, porque o Cristo tem nos amparado e nos ensinado a seguir em frente, tem nos dado forças e nos mostrado novos horizontes de compromissos ainda maiores no cuidado com os nossos irmãos. Que Deus os abençoe. Todos vocês que se levantam e fazem a sua parte, os dizimistas, todos os benfeitores, todos os ofertantes da religião divina, muito obrigada. Que não apenas esses recursos materiais, que são muito importantes, mas todos os demais necessários se multipliquem agora e sempre em suas vidas, e assim será, porque nós acreditamos em Jesus e sabemos que a sua fórmula urgentíssima não é uma mentira, é uma realidade, a maior que nos sustenta materialmente aqui na terra. Nos disse o Cristo, essa fórmula econômica, como o irmão Paiva nos ensina: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Então nós agradecemos muito aos familiares e amigos, inclusive, de tantos irmãos que têm se manifestado em homenagem a eles. Olha, a Cristã do Novo Mandamento de Jesus, da Fazenda Barreiro, município de Morrinho, Goiás, irmã Ana Rosa de Oliveira, faz uma homenagem aos seus pais. E não é só uma homenagem do coração, que já seria maravilhoso, né? Mas ofertando a religião divina. Porque deles ela recebeu esses ensinamentos e ela quer fazer o mesmo pelos filhos de outros pais e outras mães. Então aqui a nossa homenagem aos pais da irmã Ana Rosa, Isabel Borges de Oliveira e Jerônimo Machado de Oliveira, que seguem vivos há 1 ano na grande pátria espiritual e eternamente vivos no coração de suas famílias, de seus familiares, né? Especialmente aqui da Ana Rosa, representando todos os entes queridos, que estão certamente neste momento em oração, vibrando pela felicidade dos nossos irmãos Isabel e Jerônimo. Agradecemos também aos irmãos Jair Vaz Machado, de Goianésia, Goiás, Ananias da Silva de Oliveira, de Morrinhos, Goiás, Claudionor Sussai, de Caldas Novas, Goiás, e Silvestre Pereira Borges Neto, de Pirenópolis, também Goiás. E a família legionária da Fazenda Barreiro, no município de Morrinhos, fez uma mobilização entre os amigos, todos se uniram e ofertam juntos 60 minutos da comunicação 100% Jesus, mais 1 hora da mensagem do Cristo vivo no ar, graças ao esforço desse povo tão valente, tão perseverante em Jesus. Que orgulho de fazermos parte da mesma família cristã do novo mandamento de Jesus, que Ele os abençoe sempre mais. E para que outras pessoas possam ofertar também, aqui está o QR Code no nosso vídeo e outras informações também, para que você possa fazer a sua oferta neste momento. Meus irmãos, estamos aprendendo com Jesus a promover a paz em ambientes de intolerância. E nós vamos a mais uma lição que nós encontramos aqui nessa passagem, a mulher adúltera. No versículo 7, Jesus, observando que aquelas pessoas queriam sangue, estavam feridas elas também pela intolerância, e queriam ferir, e insistiam naquela pergunta: devemos matá-la? É importante nós observarmos que Jesus, naquele momento, corria um grave risco. O capítulo anterior narra que ele estava no templo sendo perseguido. Era ele também ameaçado de morte. Mas Jesus não se escondeu. Ele escolheu desarmar aqueles corações, como aprendemos aqui na religião divina. Em grande parte, a intolerância permanece viva porque nós insistimos em nos colocar como parâmetro. Eu sou o parâmetro do que é moral, do que é aceitável, do que é uma família, do que é um bom profissional. Será que nós temos mesmo essa condição?
Será que nós somos perfeitos em alguma coisa para nos tomar como parâmetro, para dizer aquele é o perdido? Será? Será que nós somos os únicos amados por Deus? É certo que não. Então Jesus desarma o coração daquelas pessoas que estavam iludidas, se sentindo de alguma forma parâmetro do que é normalidade, do que é correção moral. Ele indaga no versículo seguinte, no versículo 9, a gente vê a reação daqueles que estavam ali à convocação que Jesus fez no versículo 7, que era: aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Então ele desarma as pessoas, fazendo elas refletirem: vocês são mesmo parâmetro de perfeição, de correção em Deus? E aí no versículo 9, isso me impressiona, porque Jesus respeita a nossa capacidade espiritual. Ele confia que aquelas pessoas teriam decência de agir corretamente, de admitir que não eram parâmetro de nada, de ouvir a própria consciência. E nós precisamos ter essa coragem também, aprender a ouvir a nossa consciência, aprender a observar se nós também não estamos agindo de forma intolerante, julgando as pessoas, tomando as pessoas por inferiores, por menores, por pecadoras, por incapazes de se corrigir. Com que parâmetro, gente? Se o Cristo, que é o Espírito perfeito que rege a terra, jamais fez isso, então consultemos a nossa consciência. Há alguma discriminação justificável neste mundo? Há alguma intolerância cabível num mundo que é cuidado, que é protegido, que é educado por um Cristo como Jesus? Não pode haver. E Ele está nos ensinando a desarmar a intolerância, desarmando os corações. Com inteligência, Ele fez com que cada pessoa concluísse. Não humilhou ninguém. Ele não salvou apenas aquela mulher, salvou seus acusadores também, daquela ignorância que os prendia ao ódio, com a misericórdia que Ele nos ofereceu naquele tempo e nos oferece ainda hoje. Nós precisamos cuidar dos nossos irmãos, nós precisamos ter misericórdia também quando estamos diante da intolerância. Diz o irmão Paiva no seu livro Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós, página 364, no texto Desarmar os Corações. A tranquilidade que o Pai Celeste tem a oferecer em nada se assemelha às frustradas tratativas e ineficáveis acordos registrados no mundo. O engenheiro e abolicionista brasileiro André Rebouças traduziu em metáfora a inércia das perspectivas exclusivamente humanas. A paz armada está para a guerra como as moléstias crônicas para as moléstias agudas, como uma febre renitente para um tifo. Todas essas moléstias aniquilam e matam as nações. É só uma questão de tempo. Então aqui o irmão Paiva está nos trazendo esse grande abolicionista, inclusive um abolicionista negro, num Brasil em que a escravidão era protegida por lei. André Rebouças, esse gênio da engenharia celebrado ainda hoje, vai ser celebrado por muito tempo, que ele conseguiu perceber algo muito importante. A paz armada também é guerra. Enquanto a gente está armado, não há paz. E prossegue o irmão Paiva no seu texto. Vivenciar a paz desarmada é medida inadiável para a sobrevivência dos povos. Mas para isso, é preciso primeiro desarmar os corações, conforme afirmei à compacta massa de jovens de todas as idades que me ouviam em Jundiaí, São Paulo, Brasil, em setembro de 1983, e publiquei na Folha de São Paulo de 30 de novembro de 1986. Até porque, como pude dizer àquela altura, o perigo real não está unicamente nos armamentos, mas também nos cérebros que criam as armas e que engendram condições locais e mundiais para que sejam usadas, que pressionam os gatilhos e os dedos, os quais apertam os botões. Gente, que coisa extraordinária ele está nos dizendo aqui. As armas são terríveis? São. Mas nós estamos armados antes.
E é preciso desarmar o mundo, sem dúvida, e o texto dele na sequência fala sobre isso. As armas até paradas são tóxicas, para o ambiente inclusive, e perigos para as novas gerações o tempo todo. Mas a principal transformação precisa se dar em nós. Para que as armas não sejam mais criadas, para que elas não sejam mais movidas como têm sido movidas como sinônimo de paz, onde se promovem dor, destruição, guerra. Então aqui está o Cristo desarmando o nosso coração, nos ensinando a acolher uns aos outros, a deixar de julgar uns aos outros, nos ensinando a edificar a verdadeira paz, aquela tão sonhada e ainda não vista entre nós. Nós vamos cantá-la agora com todo o entusiasmo do nosso coração. Essa música legionária foi inspirada no ensinamento do irmão Paiva. A verdadeira paz nasce no coração limpo do ser humano. Música de Renato Parmigiani, letra de Elias Rodrigues, na interpretação dos Legionários MCs da LBV, do Grupo Ecumênico Boa Vontade de todos nós. Há milênios, o ser humano vem buscando a paz, mas perdeu-se no caminho e não sabe o que faz, o que fez pra chegar até aqui. Muitas guerras hoje em dia e as pessoas nem aí se acostumam a viver em conflitos sociais. Desrespeito, ingratidão e muito mais. Cosquetana e Catilina, abuteres, paciência nostra. Tá na hora da parada obrigatória. Como disse amigo meu, ele escreveu há tempos, alentando amigos seus e pessoas mais que ouviram a mensagem e mudaram sua vida hoje com dignidade. Estamos aqui, legionários, revivendo esse tema. Tão simples de falar, mas difícil de aplicar. Só se conquista com amor e nada mais. O mundo chora e suplica pela paz. Verdadeira paz no coração do homem. A verdadeira paz é a paz de Jesus. Podia te contar muitos fatos reais que acontecem e parecem não ser nada demais. Pode até parecer um fato pitoresco, mas pimenta dos olhos dos outros é refresco. Essa guerra não é minha, eu só vejo na TV. Mas o mundo desaba quando sopra pra você. Não me venha com um papo, tô fazendo a minha parte. Todos temos que mudar antes que seja tarde. Veja o papel que não se jogue no chão. A mais alta atitude do mais alto escalão. Você tem que buscar a paz e muito mais. Você tem que pregar a paz e muito mais. Você tem que pregar amor e muito mais. Você tem sua vida, Deus é demais. Você tem que buscar a paz e muito mais. Você tem que pregar a paz e muito mais. Você tem que pregar amor e muito mais. Você tem sua vida, Deus é demais. A verdadeira paz nasce no coração limpo do homem. É a paz de Deus. A verdadeira paz nasce no coração do homem. Deus é muito bom com o mundo sempre. Vê tanta coisa errada, mas dá o livre-arbítrio. É doutor em todos os ramos, sabe o que acontece em todos os planos. Você pode até fazer o que bem entender, mas o que você plantou um dia irá colher. O mundo paga por plantar a maldade. Quem semeia bem colhe tempestades. E por essas e outras razões, todos passamos por transformações. A ciência iluminada pelo amor ganha prêmio Nobel. Há muito mais entre a terra e o céu do que julga nossa filosofia. Nada como um dia após o outro dia. Então se renove e faça como o sol. Nasce todos os dias, faz o bem por igual. Não importa onde, serve como guia. Aquece as mações e a periferia. Porque é criação de Deus, igualzinho a você e eu. Depois desse exemplo, eu sei que ainda quer mais. Te falo uma frase, não se esqueça jamais. Guarde bem, amarre no seu cais. Se quer essa paz, prepara-te para a paz. A verdadeira paz, a verdadeira paz no coração do homem. é de Jesus. A verdadeira paz nasce no coração. É a paz de Deus, é a paz de Deus. A verdadeira paz. Canta com a gente em casa.
essa paz que a gente quer no mundo. Muito obrigada, Legionários MCs, Grupo Ecumênico Boa Vontade. Cantamos A Verdadeira Paz, inspirada no ensinamento do irmão Paiva. A verdadeira paz nasce no coração limpo do ser humano. Música de Renato Parmigiani, letra de Elias Rodrigues. Meus irmãos, vamos ao versículo 10º, a terceira lição. Nós vimos a primeira, o silêncio. A segunda, desarmar os corações. E a terceira, a coragem e o respeito com que Jesus se dirigiu a essa mulher. Teria sido muito mais fácil e muito mais seguro não fazer nada. Mas não teria sido Jesus, porque não teria sido justo. Então o Cristo, que já tinha se posicionado pacificamente para garantir a segurança daquela mulher, agora ele a ensina a fazer o mesmo por ela própria. Ele pergunta para ela no versículo 10º, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Para que ela tenha a oportunidade de dizer. Ele cria condições para que ela fale por si. Diante da intolerância, nós precisamos dar voz às pessoas oprimidas. Fazer com que elas se sintam humanas, divinas, como de fato são. E Ele está dando condições para que nós falemos por nós também. Porque quem de nós está sem pecado? Quem de nós não é, em alguma medida, essa mulher adúltera ou seus acusadores? Nós precisamos falar também. Nós precisamos admitir, não, ninguém é capaz de me condenar, a não ser eu mesma, a não ser eu mesmo. Porque Jesus diz a ela, nem eu tampouco te condeno, nem o Cristo nos condena. E dá o caminho para que ela deixe de se condenar, para que nós deixemos de nos condenar. Ele diz, vai e não peques mais. Vençamos a luta contra as nossas fraquezas, contra as intolerâncias que vivem em nós e contra os erros de forma geral que ainda cultivamos na nossa pequenez. Vamos, sigamos, deixemos para trás, enfrentemos as nossas limitações com coragem. Essa terceira lição do Cristo, mais uma vez, não é para os outros, gente. É para nós. Tenhamos coragem de nos levantar, de aprender com os nossos erros, de superá-los, de pedir ajuda àquele que nunca nos condena, que nos dá suporte, que nos dá forças para vencer não apenas esse mundo intolerante e fazer paz do lado de fora, o que será maravilhoso quando todos vivermos em paz. Mas primeiro Ele faz essa edificação dentro de nós, que haja paz de consciência e não nos atreveremos a condenar ninguém. Não vamos atacar a paz do próximo. Aqui está Jesus com 3 das inúmeras lições que Ele já nos ofertou, e essas hoje calam bem profundamente na nossa alma. E nós vamos agora exercitá-las. Buscar o silêncio da alma, desarmar o nosso coração e contribuir para desarmar os corações dos nossos irmãos e fortalecer a nossa coragem em Deus. E faremos isso cantando a música legionária que nos prepara para o momento da nossa súplica à Mãe de Jesus, que hoje será conduzida pela pregadora ecumênica da religião divina, irmã Sara Jane. E antes vamos cantar e nos emocionar com essa música lindíssima, Mãe da Humanidade, música e letra de Diogo Gondim, na interpretação dele e do Grupo Ecumênico Boa Vontade. Ó Divina Mãe, nos faz compreender tua luz que irradia e cura nosso ser, que possamos ver cada canto escuro em nossa alma desaparecer. Tu és a mãe da humanidade, és divina soberana da paz. Tua corajosa humildade nos inspira a amar cada vez mais. Nos embala em teu colo, acalenta o nosso pranto,
ilumina nossos passos. Logo vem o amanhecer, nos embala em teu colo, acalenta o nosso pranto. É o fim da longa madrugada, sempre vem o amanhecer. Ó Divina Mãe, nos faz compreender tua luz que irradia e cura nosso ser, que possamos ver cada canto escuro em nossa alma desaparecer. Tu és a mãe da humanidade, és divina, soberana da paz. Tua corajosa humildade nos inspira a amar cada vez mais. Nos embala em teu colo, acalenta o nosso pranto, ilumina nossos passos. Logo vem o amanhecer, nos embala em teu colo, acalenta o nosso pranto. É o fim da longa madrugada, sempre vem o amanhecer. Nos embala em teu colo, acalenta o nosso pranto, ilumina nossos passos. Logo vem o amanhecer, nos embala em teu colo, acalenta o nosso pranto. É o fim da longa madrugada, sempre vem o amanhecer. É o fim da longa madrugada, e o sol Jesus é o amanhecer. Nos aproximamos da hora do Ângelus, hora da Ave Maria. E juntos nós elevamos os nossos corações ao coração amantíssimo, generoso, pacificador da Mãe de Jesus e de todos nós, humanidade. Mãe querida, aprendemos com as sábias palavras do saudoso proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmão Alziro Zarur. Abre aspas. Ninguém terá paz neste mundo se não tiver boa vontade para com as leis de Deus, porque ninguém transgride impunemente essas leis. Fecha aspas. Sereníssima Senhora, para promover a tão sonhada paz, precisamos suplantar a intolerância de qualquer natureza, religiosa, social, étnica, vivenciando primeiramente a paz no íntimo do nosso coração. Diante desta advertência, Divina Mãe, suplicamos na corrente ecumênica de orações, de oração do templo da boa vontade, pela paz nos corações, que esta seja a nossa bandeira, com equilíbrio
conquistarmos a paz. Ó Mãe de Jesus, ouve as nossas rogativas, que nós consigamos entrar verdadeiramente no silêncio de Deus e assim solucionar todos os problemas, mas com serenidade, suplantando conflitos, com atitudes pacificadoras, como sempre fez Jesus, o príncipe da paz, como vemos tantos relatos em sua boa nova. E nesta vibração de paz, a paz que vem do Cristo de Deus, Divina Mãe, nós nos unimos em oração. E neste momento, aqui na Igreja Ecumênica da Religião do Terceiro Milênio, no bairro do Bom Retiro, acontece a fluidificação das águas, energizadas pelos falangeiros de Maria Santíssima, por intermédio das sensitivas cristãs no novo mandamento de Jesus, que se posicionam como instrumentos do poder de Deus. E você que acompanha neste momento a cruzada do novo mandamento de Jesus, recebe a intercessão dos falangeiros de Maria Santíssima. Coloque o seu copo com água para receber os fluidos benditos. E mentalizando juntos, nessa força, nesta fé realizante, nós vamos mentalizar todos os pedidos, vamos mentalizar a paz nos corações, recebendo a intercessão de Jesus, aquele que é Senhor de toda a saúde, e também de Maria Santíssima. Sintamos no nosso lar, onde estivermos neste momento, essa vibração renovadora, que possamos, nesta integração, vivenciarmos a paz de Jesus. E nós, então, sobre a música, ao som da música legionária, Súplica a Jesus, letra do irmão Paiva Neto, música de Vanderlei Pereira, na interpretação do Grupo Ecumênico Boa Vontade, nós pedimos, Mãe, que abençoe e eleve ao coração de seu Filho amado todos esses pedidos. Atende, Senhor, a esses pedidos. Bênção, Mãe. Nunca se sou
Que a paz de Deus esteja sempre em nossos corações. Vamos falar com Deus. Vamos então agora esquecer as coisas do mundo. Vamos pensar em Deus, no seu poder infinito. Vamos pensar em Jesus e em nossa Mãe Santíssima, sempre disposta a divulgar os nossos pedidos, as nossas reivindicações, mas sempre lembrando que haja merecimento. Faze a tua parte e Jesus fará a parte dele. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Induzi o culpado ao arrependimento. Dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança, a fé. Ó Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Nós queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Já começou.
Cruzada do Ângelus. A Cruzada de Oração e Vigilância apresenta a mensagem da Ave Maria, na palavra do proclamador da religião de Deus, Alziro Zarur. Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que a outra santa dizia.
E nesta corrente ecumênica de oração do templo da boa vontade, pela paz nos corações, oramos pelos seguintes irmãos: Marli Santesso Mafra, Senira Marquisa de Paula, Maritza Imperatriz Pérez Aguilera, Zélia Duarte, Estela Maria de Faria Graça, João Antônio e Margarida Porfírio, Catarina Saraiva Barduzzi, Isilda Rulo, Maria Madalena Odoni, Alita Toledano, Romildo Couturato Guarnieri, José Caetano dos Santos e família, Soldadinho de Deus, Lorenzo Fernandes Ribeiro, Letícia Fernandes de Nazaré, Moralina Ferreira de Paiva, Edson Manuel Ferreira, Samuel Sena, Ismael da Silva, Gláucia Menezes Lopes Santos, Nilza Aparecida de Lima Silva, Nilson Ferreira de Lima, Soldadinho de Deus, Joaquim Milano Kerber, Maria de Lourdes Ramos Costa e família, Alain Fábio Ramos, Luiz Antônio Guerino, Terezinha Guerino Rezende, Maria Amélia Guerino, Marcos Flávio Pessoa. E na grande pátria espiritual, porque os mortos não morrem, pedimos em benefício dos espíritos eternos dos seguintes irmãos que retornaram à pátria da verdade nesta semana: Fausto Rogério Gentili, Valdomiro Carriel Camargo, Olga Alves Ferreira, Chiro Mazima Aparecido Lisboa Pinto, Luiz Humberto de Araújo, Francisca Simoa Ferreira, Ercília Belarde de Oliveira, Fausto Rogério Gentili. Que os falangeiros da boa vontade acompanhem esses irmãos na nova morada espiritual. E pedimos também pelos espíritos eternos de Juliana de Fátima Laureano Ferreira, Maria Anália de Brito, Zeferino Iraci Marques, Maria Valdir Camargo, Marcos Valério da Silva Falcão, Carmelita Rodrigues da Costa Escudeiro Toledano, Josefa Batista da Conceição. Pedimos, Jesus, Divino Médico, tua infinita misericórdia pelos profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus, pelos enfermos que se encontram nos leitos dos hospitais e também em suas casas, pelo Brasil e no mundo. Dedicamos também as vibrações desse momento sagrado aos espíritos eternos dos irmãos desencarnados, na certeza de que encontrarão teu amparo, Senhor, em suas novas jornadas de existência no mundo espiritual. Além de milhares de nomes inscritos no sagrado livro de preces do Templo da Boa Vontade, a pirâmide das almas benditas, a pirâmide dos espíritos luminosos, o templo do ecumenismo divino, sob as vibrações do Santo Evangelho Apocalipse de Jesus, para os simples de coração. Jesus Cristo ecumênico, cura o Brasil e liberta o mundo.
Ismênei. O sol é a força que nutre a vida na terra. A boa vontade é a luz que alimenta a harmonia entre as criaturas de Deus. Acendamo-la no coração para caminhar com segurança e valor. Boa vontade no lar é chama atraente e doce. Em sociedade é fonte de concórdia e de alegria. Onde falha o dinheiro, onde o poder humano é insignificante, realiza milagres à boa vontade. Portanto, estando ao alcance de todos, não a desprezemos jamais. Em todos os lugares há chagas que pedem bálsamo, complicações que rogam silêncio, desventuras que esperam socorro, obstáculos que imploram concurso amigo. Muitos aguardam lances públicos de notabilidade, inteligência, no cultivo da caridade, e acabam vencidos pelo tempo, entre a insatisfação e o desencanto. Mas sejamos nós soldados diligentes no exército de Deus, anônimos e humildes, atravessando os dias no culto fiel à boa vontade. Corações dos homens e mulheres, tudo vai ser melhor, porque Deus é amor e esse amor está em nós. Sempre está junto a nós.
esquecer, pois sem Ele não podemos viver. Quando o amor estiver nos corações dos homens e mulheres, tudo vai ser melhor, porque Deus é amor, e esse amor está em nós. Deus Todo-Poderoso, Pai de todos aqui na terra, sempre está junto a nós. Nome santo e sagrado, não podemos esquecer, pois sem Ele não podemos viver. Sem Deus Todo-Poderoso, Pai de todos aqui na terra, sempre está junto a nós. Nome santo e sagrado, não podemos esquecer, pois sem Ele não podemos viver. Sem Deus. Fortalecidos por esse momento ecumênico de oração, agradecemos a Jesus, o nosso Divino Mestre, e a todos os seus falangeiros, a começar por Maria Santíssima, Mãe de Jesus e Mãe Universal da humanidade, essas almas de tanta luz que acolhem os nossos pedidos, respeitando o nosso coração e nos dando forças para seguirmos adiante sob o amparo dos céus. E nós seguiremos profundamente comovidos com o amor do Cristo que se manifesta a todo instante junto de nós. E nós temos um compromisso. Você, neste momento, a gente vai colocar uma imagem para você, uma arte bem bonita, com um dos versículos marcantes que nós estudamos no dia de hoje. A convocação do Cristo no versículo 7º do Santo Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 8º. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E a religião divina, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tem essa oportunidade para todos nós. Esse post para que a gente possa compartilhar com os nossos amigos, com os nossos familiares, para que a gente possa postar também e propagar essa consciência de fraternidade ecumênica. Aquela pergunta que Jesus fez àqueles acusadores é a pergunta que ele faz à nossa consciência e que nós podemos fazer também aos nossos irmãos. Temos condições de julgar alguém? Temos autoridade para excluir alguém? Não temos. Não atiremos nenhuma pedra então. E nós concluímos esta cruzada do novo mandamento de Jesus, comovidos por esse exemplo de amor e movidos a propagá-lo pelo mundo inteiro. Eu quero agradecer a tantas pessoas que estão fazendo as suas ofertas e tornando isso possível. O irmão Vanderlei Pereira, da cidade de São Paulo, fez uma oferta à religião divina e disse assim: a fim de que tenhamos paz, Jesus enfrentou a dor. O mínimo que podemos fazer é contribuir para que a comunicação 100% Jesus chegue a muitos lares de boa vontade.
Obrigado, irmão Paiva, por suas pregações fortalecedoras. Olha, irmão Vanderlei, as palavras do Senhor representam o nosso sentimento, definiu muito bem por que nós ajudamos, por que fazemos a nossa parte, porque somos gratos e queremos que essa luz se propague pelo mundo inteiro. A nossa gratidão a todos os que estão fazendo a sua parte. Ainda dá tempo de você ajudar também, seguindo os canais que estão aqui no nosso vídeo. E toda a família cristã do Novo Mandamento de Jesus, especialmente da comunidade do Bom Retiro, na capital do estado de São Paulo, oferece as vibrações da cruzada de hoje à irmã Maria Amélia Guerino, que completa mais um ano de vida, perseverante em Cristo Jesus, que Ele a abençoe e proteja cada vez mais. Nós falávamos há pouco, gente, da importância da nossa oferta, e ela torna possível muitas realizações. Por exemplo, as do Departamento de Assistência Espiritual da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. São muitas ações no Brasil e em outros países. Nós veremos uma que aconteceu hoje de manhã. O Departamento de Assistência Espiritual da Religião Divina, aqui na cidade de São Paulo, visitou o albergue Complexo Boracéia, que fica aqui na Barra Funda, na capital paulista. Orou com as pessoas que vivem em situação de rua e lá estão abrigadas, entregou a revista Jesus Está Chegando, doou cobertores, produtos de higiene pessoal, uma ação muito bonita que foi promovida como, gente? Com a ação dos dizimistas da religião divina, dos seus benfeitores. Quando acabar essa cruzada do Novo Mandamento de Jesus, não vai acabar a pregação, porque os diáconos do Departamento de Assistência Espiritual da Religião do Terceiro Milênio desta igreja sairão, claro que, gente, com todos os cuidados, tá? Distanciamento social, máscara, álcool em gel o tempo todo, mas para entregar às pessoas que estão passando por um frio terrível, né? É maravilhoso quando a gente tem o conforto de um lar, de um teto, das roupas adequadas, de uma boa alimentação. Mas do contrário é terrível, né? Leva à morte. Então esses diáconos sairão com todos os cuidados necessários para levar também alimentação, cobertores, itens de higiene pessoal e, claro, a caridade espiritual, que é o nosso motivo de existir, né? Para dar forças para que as pessoas possam enfrentar, as pessoas que estão em situação de rua, tão vulneráveis, possam enfrentar esse momento, sobreviver à exclusão deste mundo e, resistindo, lutar pelas suas vidas, lutar para viver com dignidade. Tudo isso é possível graças a quem faz a sua oferta, quem traz a sua benfeitoria, traz o seu dízimo à religião divina. E tudo isso é tão forte, né, gente? Faz tanto bem a nós cuidar dos nossos irmãos. A gente não conhece aquela pessoa e ela é filha de Deus também. E saber que aquela pessoa vive, que aquela pessoa persevera e renova a sua esperança graças à nossa atitude e ao nosso cuidado. Meu Deus, esse é o poder do amor de Deus que Jesus nos revela no seu novo mandamento. Então aqui o nosso reconhecimento aos diáconos e diaconisas do Departamento de Assistência Espiritual da Religião Divina, que oram pelas pessoas, que levam a mensagem confortadora da volta triunfal de Jesus, com a revista Jesus Está Chegando, e levam também, como nós vimos hoje de manhã e teremos hoje à noite novamente, esses recursos, né, materiais que são necessários, muito necessários neste momento. Todos podem fazer a sua parte também. E amanhã, domingo, é o primeiro domingo do mês. Então, às 10 da manhã, teremos o Encontro Jovem de Boa Vontade, essa ação maravilhosa da Juventude Ecumênica da Boa Vontade de Deus, pelo canal da Religião Divina no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. E nós damos início ao estudo do nosso 47º Fórum Internacional. A tese que os jovens escolheram, de autoria do irmão Paiva, Vencer o Sofrimento do Corpo e da Alma. Para outras informações, Instagram da Juventude Legionária, geração J.de Jesus. E nós estamos no final deste encontro e agora nós vamos, gente, receber essa força, esse ânimo, essa luz que nasce dos ensinamentos do Cristo de Deus. Com a palavra, o irmão presidente pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, José de Paiva Neto. São 65 anos de comunicação 100% Jesus.
estou aqui observando a chuva. O programa tenho falado com vocês sobre ela, mas que maravilha. Eu não me importo com a chuva. Aliás, agradeço a Deus a chuva, porque se não chover, o solo fica esturricado, as plantações não vingam. Assim é a vida da gente. Alguém pensou em casa, é porque, irmão Paiva, há pessoas que não gostam de tomar banho. Bom, eu não vou entrar nesse campo não, é com ela. Mas tomar banho faz bem, hein? Houve uma ocasião, Idade Média e depois Idade Moderna mesmo, que chegava ao absurdo de passar nas crianças areia para o mal não entrar pelos poros. Vocês veem como a cultura humana, ela, ao se ampliar, ela nega absurdos, verdades pétreas, digamos assim. Entenderam? Ao invés de dar um banho no bebê com água, passavam areia, pó para tapar os poros. Por isso é que o pessoal morria aos 16 anos, as mulheres casavam, digamos, aos 15, 16, aos 23 já tinham morrido. No princípio do século XX, em algumas regiões da Europa, a média de vida, 35 anos. Hoje, a média de vida, incluído o Brasil, está crescendo. Mas, em compensação, a violência cresce também. Porque não adianta nós evoluirmos apenas no plano físico. Viva a ciência! Eu sou a favor da ciência. Se eu fosse contra, não estaria diante da televisão. Eu amo o progresso, mas detesto o progresso da destruição. O que é preciso fazer? É preciso espiritualizar as criaturas. Se o coração funcionar mal, não apenas fisicamente, mas no campo do sentimento, tudo decairá. É isso mesmo. Não adianta ter o cérebro brilhante e o coração opaco. Nós sabemos, e eu já destaquei aqui muitas vezes o plano Marshall. Depois da Segunda Guerra Mundial, aquele grande chefe do Estado-Maior norte-americano, George Marshall, que trabalhou com Franklin Delano Roosevelt e com Truman, bolou um plano para levantar a Europa, enquanto Douglas MacArthur fazia coisa parecida no Japão. E que fizeram os homens que governavam aqueles países arruinados pela guerra? Trataram da economia, irmão? Cuidaram da lavoura? Fizeram isso? Reergueram os prédios destruídos? Claro. Mas o que eles fizeram mais? Trataram da educação do povo. Mas nós vamos mais adiante. É preciso instruir. Beabá, bebé, aritmética, o português, geografia, desde pequenininhos. Depois também instruir até chegar a ciências mais elevadas, a matemática de Einstein, digamos assim, a física, a química. Mas, ao lado disso, é preciso educar espiritualmente. O que nós estamos fazendo aqui na Terra? Por que nascemos? Por que vivemos? Por que rimos? Por que sofremos? Por que morremos e depois reencarnamos? Bom, se você não acredita na reencarnação, não muda de canal. Eu não sou dono da verdade. E se a reencarnação for uma lei divina, e eu creio que seja, ela não vai deixar de existir porque eu creio nela ou porque você não acredita nela. As coisas reais, verdadeiras, elas se impõem por si próprias. Já não disseram que o mundo seria quadrado? Daí, aqueles estilos antigos de falar nos 4 cantos do mundo. Era quadrado, era aqui, era ali. O mar ficava caindo eternamente no precipício. O mar tenebroso. Os viajantes de antigamente, não somente nas caravelas que propiciaram a expansão do mundo,
quando foram descobertas ou inventadas. Mas antes mesmo, outros grandes navegadores pensavam que houvesse um lugar em que a água cairia. Mas então, de onde viria o reabastecimento da água? Mas isso eram consideradas coisas inamovíveis. Mas eu quero mostrar que não existe no campo humano nada inamovível. Ah, mas ninguém voltou para falar. Ah, porque você não procura se instruir a esse respeito. Ah, mas eu não acredito nisso. Com a mente racional que você tem, desde que não vá com ideia preconcebida, você deveria estudar essas coisas. Senão você não é tão imparcial quanto pensa. É preciso educar e também espiritualizar. Hoje todo mundo fala espiritualidade na empresa, espiritualidade não sei onde. Mas foi o velho Zaru que começou a falar nessas coisas. E eu dei continuação e ampliei com a ajuda de todos que comigo debatem a respeito desse assunto. Vamos dar valor ao Brasil. A ideia do ecumenismo irrestrito nasceu aqui no Brasil com Zaru. Fraternidade sem fronteiras. Foi aqui, ele veio com a cruzada de religiões irmanadas, quando ninguém falava nisso. Vamos valorizar o Brasil. A nossa autoestima só tem motivo para estar lá em cima, porque nós temos sobrevivido a tudo. Por isso é que nós vamos sempre buscar força na oração. Ah, bom, eu vou escutar, porque eu estou prestando atenção no que você está dizendo aí, mas eu não vou orar com você não, Paiva. Não faça isso. Se você não ora, eu já disse aqui, medite. Você não gosta de meditar? Então medite. De vez em quando você se descobre parado, assim, olhando para o mar, ou olhando para a montanha, ou olhando para a parede, ou olhando para o chão. Aí de repente vem alguém, amigo, e... Ué, você está sentindo alguma coisa? Você diz, eu estava aqui tão bem agora pensando. Naquele momento, os seus valores internos estão surgindo. Aí você passa a acreditar na vida. Mas vamos orar. E você aí vai meditar. Nós somos ecumênicos, o ecumenismo do coração. Hoje eu trago uma prece maometana dos irmãos do Islã. Oração traduzida diretamente do árabe pelo catedrático de língua árabe da Universidade de Barcelona, Dr. Juan Vernet. Vamos elevar o pensamento a Deus. Somos todos filhos de Deus. Em nome de Alá, o clemente, o misericordioso, louvor a Alá, Senhor dos mundos. O clemente, o misericordioso, Rei do dia do juízo. Nós te adoramos e te pedimos auxílio. Conduze-nos pelo caminho reto, caminho daqueles a quem tens favorecido, daqueles que não são objeto da tua repulsa e não são os extraviados. Bom que a paz de Deus esteja agora e sempre no coração de todos. Viva Deus, viva Jesus, viva Maomé, viva Moisés, viva Buda, viva Krishna, vivam todos aqueles que têm alguma coisa boa a dizer aos corações. Porque o mundo precisa é de paz antes que seja tarde demais.